Olá, Vida e Saúde está começando mais uma semana, segunda-feira boa para a gente aprender mais sobre como cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família. Aí você deve estar se perguntando, mas cadê a Teru? Liguei a TV para ver a Teru. Calma, tá tudo bem com a Teru, em breve ela volta por aqui, mas eu vou pedir para você, por favor, me fazer companhia também, pode ser? Hoje tem muita coisa legal aqui, muita informação importante para você cuidar melhor da sua saúde, da sua família, então vamos ficar juntinho, combinado? Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre lúpus, o que será essa doença e como que ela afeta a qualidade de vida das pessoas. Tem também Tânia Santos com mais um Acerte o Passo, que eu sei que você não perde por nada. Então aproveita aí os intervalos para já colocar o seu tênis, combinado? E a receita vai ter por aqui migas de couve. O que será que é essa receita? Eu acho que você vai gostar bastante, viu? Na meditação de hoje, a gente vai falar sobre esse aqui, ó, maravilhoso Deus. Essa meditação maravilhosa que a Teru tem lido aqui com vocês algumas reflexões, e hoje eu separei aqui, ó, adoração, um verso que está em Apocalipse 14:7, diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é que Ele revela quem é Deus, quem tem sido o seu Deus, a quem você tem adorado. É uma reflexão para a gente. Hoje, você pode escolher adorar a Deus e a mais ninguém ou a mais nada. Qual tem sido a sua escolha? Fica aqui essa reflexão para você hoje. Você pode aí levar para o resto da sua tarde, para a noite, mas pensa nisso, que a sua adoração seja exclusiva somente para o Criador dos céus e da terra. Vamos junto? O Vida e Saúde está começando. A gente vai rapidinho para o intervalo, é 30 segundos, mas daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Rapidinho, né? A gente já está de volta hoje para falar sobre o lúpus, essa doença autoimune que tem afetado a qualidade de milhares de pessoas, qualidade de vida. A gente quer saber mais sobre essa doença, se ela tem cura, como deve ser o tratamento. Sabe-se que essa doença, ela afeta mais as mulheres. E aí eu quero saber de você de casa, tá bom? Quero que você participe com a gente. Se você tem alguma dúvida com relação a essa doença ou algum comentário, se você conhece alguém também que tem lúpus, a gente quer ter aqui a sua interação, sua participação, e aproveite porque hoje a gente vai ter uma especialista aqui para responder as nossas dúvidas. Como que você vai participar? Nosso número do WhatsApp é 12 982660004. Ou, se você quiser, você pode apontar também para o QR Code, que direciona rapidinho para o WhatsApp, e você já pode mandar aqui a sua participação para a nossa especialista. Combinada? A Sociedade Brasileira de Reumatologia fala que existem cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Olha só esse dado. Uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tem essa doença. É muita gente, muitas não sabem também que tem a doença. É por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui. A gente está no mês de campanha, o Fevereiro Roxo. E a gente vai conversar agora com a doutora Débora Tobaldini, reumatologista. Doutora Débora, seja bem-vinda aqui ao Vida e Saúde para falar desse assunto tão importante, né, doutora? Boa tarde, Flávia. Muito obrigada pelo convite. O Fevereiro Roxo é um mês que a gente já tem se debruçado um pouquinho aí para falar não só do lúpus, mas também de outras doenças crônicas, como a fibromialgia, a doença de Alzheimer. E hoje a gente fala um pouquinho do lúpus, no sentido de conscientizar realmente a população, dada a prevalência que não é tão incomum, né? Uma para cada 1.700 pessoas tem esse diagnóstico em algum dado momento da vida. Olha só, doutora, e fala que essa doença é autoimune, né? O que seria o autoimune? O que ela acontece no corpo? Então, na doença autoimune, o paciente tem algum aspecto já genético que vem com ele,
e outros gatilhos ambientais, como doenças infecciosas ao longo da vida, que faz com que ele, em determinado momento, inicie os sintomas. A gente tem uma desregulação do sistema imune, e esse sistema imune, que são um batalhão de soldados, de células que estão para nos defender, começam a se virar contra as nossas células saudáveis, né? Então, a gente tem a produção de autoanticorpos que vão levar a um processo inflamatório crônico, que pode acometer determinados sistemas e vários sistemas do nosso organismo. Olha só, então, o que seria para defender nosso corpo, eles começam a atacar o nosso corpo. Agora, doutora, eu queria saber se existem tipos diferentes de lúpus e quais seriam as diferenças entre eles. Então, como eu disse, né, assim, são vários os sistemas do nosso organismo que podem ser inflamados, acometidos. A pele é o principal órgão que a gente tem aí de acometimento, né? Então, tanto que tem a relação aí da fotossensibilidade, da luz solar, sendo também um fator que pode desengatilhar um quadro de lúpus no paciente. Então, sintomas na pele, doença renal, inflamações no coração, intestino, nos pulmões, sistema nervoso central. Então, dado a característica do lúpus em cada paciente, esse paciente vai apresentar aquele sintoma particular. Tá. A gente viu aí que tem várias características dessa doença, né? Que talvez pode até confundir com outro problema. Agora me fala antes, doutora, quem tem mais chance de desenvolver o lúpus? Existe um público-alvo, vamos dizer assim? Como você mesma comentou, né? A prevalência é muito mais em mulheres. E na faixa etária aí da idade adulta, entre a segunda, terceira, quarta década de vida. Mas ele pode se manifestar também em homens e também já no início, na infância, né? Que a gente chama de lúpus juvenil, que são aqueles casos que se iniciam antes dos 18 anos. Em crianças mesmo, a gente já tem casos. E quanto mais jovem o paciente, geralmente a repercussão desses sintomas são mais importantes. O prognóstico da doença é pior. Olha só, então um grupo aí de risco, ele é bem eclético, né? Agora, doutora, quais seriam os principais sintomas? Seriam iguais para todas as idades? A gente até preparou aqui uma dinâmica. Vou começar por esse daqui para tentar mostrar um pouquinho para o pessoal de casa quais seriam esses sinais para o pessoal ficar em alerta. Ó, até que a nossa dinâmica já está em alerta. Eu vou passar, enquanto as meninas da produção dão um jeitinho aqui para mim, que acontece no ao vivo, né, gente? Eu vou chamar aqui uma reportagem de uma pessoa, é a Gabriela. Ela infelizmente tem o lúpus, mas ela encontrou, doutora, na alimentação saudável, uma forma de controlar e assim conviver bem com essa doença. A gente vai passar essa reportagem agora e daqui a pouco a gente volta com os sintomas. Vamos acompanhar. Receber o diagnóstico de uma doença não é nada fácil, principalmente quando ela não tem cura. Hoje, vamos conhecer a história da Gabriela, que foi diagnosticada com lúpus, e também entender como ela lidou com essa situação. Então, eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 18 anos e eu tinha vindo estudar enfermagem no NASP para ajudar outras pessoas. E aí teve um momento porque o lúpus ele não é somente uma coisa que você adquire, né? É uma doença que nasce com você, só que ela está adormecida e você pode desenvolver essa doença, uma doença genética que a gente chama, né? E para ela poder desenvolver tem que ter alguns fatores, né? O emocional e o ambiental e o genético. Então, teve aquele choque emocional, teve o choque de ambiente e o fator genético. Aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver. Segundo a Associação Americana de Lúpus, 5 milhões de pessoas no mundo possuem a doença e 90% dos atingidos são mulheres entre 20 e 45 anos. Quando eu comecei a ter os sintomas do lúpus, ele foi muito agressivo, né? Então, eu comecei a apresentar sintomas em maio e em final de setembro
eu já estava com comprometimento das minhas pernas. Então eu já não estava conseguindo andar direito. Eu não conseguia pentear o cabelo sozinha, tomar banho sozinha, comer sozinha. Minha mãe tinha que me ajudar a fazer tudo. Eu tive que ir embora do NASP para os meus pais me cuidarem. Desde criança, a Gabriela tem uma alimentação vegetariana, saudável. Mas, com a chegada do lúpus, outras mudanças tiveram que acontecer. Na minha família, nós sempre fomos vegetarianos, desde que eu nasci. Então, nunca ingeri alimentos de origem cárnea, né? Mas eu utilizava leite e ovos. E a partir do momento que a gente decidiu que ia fazer o tratamento natural, eu fiquei internada também na clínica Vida Natural, aqui em São Roque. E lá aprendi muita coisa com eles também. E a gente resolveu tirar o leite. Na época eu tirei leite, ovos, açúcar, tudo, né? E desde então é outra vida. Ter um estilo de vida saudável contribui para a prevenção e tratamento de muitas enfermidades, não é mesmo? Nós do Vida e Saúde sempre falamos sobre isso. E olha, em alguns casos pode ser a peça fundamental para continuar vivo. E aí, a partir de então, que eu tirei todas as coisas inflamatórias, eu parei de sentir dor. Eu parei de sentir dor, não sinto mais dor nos ossos, não sinto mais dor na pele, não tenho aqueles sintomas mais. Então, desde 2016, eu nunca mais fiquei internada e nunca mais senti essas coisas. Então, hoje eu sei que eu estou viva por causa da minha alimentação. Poxa, que legal essa história da Gabi, né? Esse resultado com a alimentação saudável, se dedicando aí aos exercícios, como ela pôde recuperar essa qualidade de vida dela. Muito interessante, né, doutora, isso? E a gente vai passar aqui também por uns sintomas. A Gabi, ela comentou alguns, mas a gente vai passar aqui por alguns também. Doutora, mal-estar generalizado, o que seria isso? Uma pessoa que tem lúpus? Às vezes esse pode ser um dos principais sintomas e vai passando desapercebido, porque a paciente, ela ou ele, né, tem sintomas de fadiga, astenia, mais sonolência. Junto com isso vem sintomas de fraqueza, queda de cabelo. Então, esse é um mal-estar que muitas vezes o paciente nos traz em consulta. Ou quando ele vem já com um sintoma mais importante para o pronto-socorro ou durante uma internação, ele nos relata meses anteriormente já com esses sintomas. Como ela mesma falou, né? Dor no corpo, dor na pele. Então, tudo isso é sintoma inflamatório dela, do lúpus. E o interessante aqui desse mal-estar, porque às vezes a pessoa pode se confundir, é que eu estou trabalhando muito, ou a maternidade, ou no caso dela, é que eu estou estudando, semana de prova, por isso que eu estou sentindo essa fadiga, esse cansaço. Mas é bom acender um alerta aí, né, doutora? Vamos aqui ver o próximo sintoma, para você ficar em alerta também, a perda de peso. Está associada também aí com lúpus. Então, a maioria dos pacientes, nos casos mais agressivos, eles também apresentam diminuição do apetite. Então, eles têm sintoma de náusea, mal-estar, perda mesmo do apetite. E vem o emagrecimento com isso. Isso acontece por conta desse desequilíbrio imunológico com um aumento exorbitante de células inflamatórias que tem relação aí com a perda de apetite nesses pacientes. Então, a grande maioria, no início, pode perder peso. Olha só. Agora, esse sintoma, doutora, eu não sei se ele costuma ser o mais comum, manchas vermelhas na pele. Seria mais comum essas manchas? Então, o acometimento cutâneo do lúpus é muito frequente, né? Chega aí a 90% dos pacientes. Geralmente acontece em áreas fotoexpostas. Então, em região do colo, braço, antebraço, na face, né, que tem aquelas manchas vermelhas, como a gente fala em asa de borboleta, que é o protótipo aí da doença cutânea. Não são todos os pacientes que vão ter, mas a grande maioria tem. Olha só. Outro sintoma aqui que a gente pode
doutora até chegou a comentar brevemente sobre a queda de cabelo. Quando que a queda de cabelo começa a ser preocupante, então? Porque cair cabelo, as mulheres, né, por exemplo, lava cabelo, é comum sair um pouco ali na hora do banho, na hora que está escovando. Quando essa queda precisa prestar mais atenção nela? Então, essa queda de cabelo, que a gente chama de alopécia, ela vem junto com outros sintomas, na maioria das vezes. Então, junto com a fadiga, com a febre, com a dor articular, né, com outros sintomas também. E não é o que a gente chama de eflúvio, né, que tem épocas que cai muito mais o cabelo. Não, cai em grandes quantidades e é uma queda que se persiste. Então, passa de 8 semanas, 12 semanas, associado a outros sintomas, é necessário essa investigação. E o lúpus é uma das investigações que, quando o paciente vai por queda de cabelo no dermatologista, ele sempre investiga. Olha só, gente, fica de olho, porque às vezes não é só falta de vitamina, não tô comendo direito, por isso que eu tô aqui me sentindo fraco, perdendo peso, meu cabelo tá caindo. Tem que ficar atento a todos esses sinais. Outro sintoma aqui, olha, sensibilidade à luz. E esse, doutora? É o que também a gente chama de fotossensibilidade, né? Então, os raios ultravioletas, ele é um gatilho aí para quem está predisposto geneticamente a ter a doença. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que, numas férias de verão, foi para a praia, se expôs, né, ao sol, não sabia, e 2, 3 meses depois evoluiu com um quadro sistêmico de lúpus. Então, ela tinha um quadro cutâneo importante, veio um rash, né, essa vermelhidão nas áreas expostas, que se manteve associado a outros sintomas sistêmicos. Então, no caso dessa paciente, é um paciente que evoluiu com uma doença inflamatória do rim, associado ao quadro cutâneo, né? Então, o sol é um gatilho. Por isso que a orientação de se prevenir, não só com o fator de proteção, né, mas também com os fatores físicos, como as camisetas, os chapéus, boné, para esses pacientes é muito importante. Olha só, doutora, antes de continuar... Não só com o filtro solar, mas também com a barreira física. E interessante porque a gente precisa do sol pela vitamina D. No caso do paciente com lúpus, então, dele é só suplementação, ele não pode tomar sol? Seria isso? Isso, na maioria das vezes a recomendação a gente é acabar por suplementar a vitamina D, né? Eles não podem se expor. É claro que num paciente que está já sem atividade de doença, em remissão, né, que a gente fala de doença há bastante tempo, a exposição solar para você fazer uma caminhada, mas com a proteção devida, se faz necessário. Não é um paciente que pode se expor aí na praia, na piscina, por longos períodos de tempo. Olha só, fico alerta aí para você de casa, se você conhece alguém também. O outro sintoma aqui, ó, visão embaçada. Por que interfere também, doutora? Porque existe o acometimento inflamatório aí do olho, né? Então, muitos pacientes podem abrir o quadro do lúpus com uma vasculite retiniana, então com perda súbita ou diminuição da visão de forma importante, né? Outra coisa que eu não sei se está relacionado, assim, com essa discussão, mas é algo que a gente tem que trazer, é o fato do corticoide, o tratamento, muitas vezes, que é proposto inicialmente, se ele não for manejado e evoluído com uma diminuição dessa dose, ele pode levar a alterações oftalmológicas, né? Como glaucoma, catarata, e esse paciente evoluir com alterações visuais. Nossa, gente, olha quantos sintomas aqui importantes, né, para a gente prestar atenção mesmo. Mais um aqui, ó, dor ou inflamação nas articulações. Esse até na reportagem foi comentado pela Gabriela. Isso, como a Gabriela falou, né? Ela tinha dor nos ossos. Na verdade, é um acometimento inflamatório das articulações. Todas podem ser acometidas. O que a gente está mais acostumado a presenciar nos nossos pacientes é uma artrite. Então, sintoma de calor, aumento de temperatura, às vezes até vermelhidão, com rigidez das pequenas articulações. Então, punho, as mãos, joelhos, os tornozelos, os pés, os pacientes têm muita dor. Uma dor que geralmente piora no repouso,
acorda com muita rigidez matinal. Então, são sintomas que a gente tem que ficar atento aí no diagnóstico. Olha, a gente sempre alerta aqui no Vida e Saúde, né? Qualquer sintoma, qualquer coisa que está diferente, está te causando desconforto, tem que procurar um médico, porque olha só quantos sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, né? Por isso que é bom a gente sempre visitar o nosso médico, fazer aquele check-up para pedir orientação. Doutora, chegou aqui uma interação, queria colocar na tela. É o William, ele está conversando aqui com a gente, falando: minha mãe tem 65 anos e descobriu lúpus há 6 meses. Qual a alimentação ideal para que diminua as dores que ela sente ou a inflamação pelo corpo? Poderia dar uma dica para o William, para ele cuidar da mãe dele, doutora? Então, William, eu acho que a orientação dietética, e aí eu vou um pouquinho além, né, associado à atividade física regular, são medidas não farmacológicas muito importantes a ser instituídas na paciente com lúpus e também com as outras doenças inflamatórias reumatológicas. Então, quanto mais a paciente tiver uma alimentação natural, evitando os carboidratos brancos, né? Então, os açúcares, dando preferência aos carboidratos integrais, diminuindo o consumo de álcool, cessando o tabagismo, porque são todos hábitos pró-inflamatórios e existe uma relação de piora, muitas vezes, de sintoma que ainda não é uma evidência tão importante aí com os nossos estudos, mas existe uma evidência clínica. O paciente nos traz aí uma piora do sintoma quando ele come pior, quando ele deixa de praticar atividade física e se torna mais sedentário, e quando ele não abandona alguns hábitos que são prejudiciais, como o tabagismo. Então, quanto mais natural for a alimentação, melhor. É claro que a gente tem que se atentar que muitas vezes, no caso dessa paciente em questão, que já tem 65 anos, a gente precisa olhar os micro e macronutrientes que ela tem que ingerir, né? Então, de forma adequada a proteína, de forma adequada os minerais, as fibras. Então, não uma dieta que seja muito... que exija muito do paciente, mas que seja balanceada e o quanto menos inflamatória. Legal, doutor. Olha só, ainda falando sobre tratamento, chegou aqui mais uma interação. Queria colocar na tela, é a Grace. Ela está falando assim: o tratamento do lúpus com corticoide é o único caminho, doutora? E aí? Então, na verdade, o corticoide, ele é o primeiro caminho. A gente fala que é um tratamento que é uma ponte entre o tratamento inicial e a manutenção do tratamento. Muitas vezes, no início do diagnóstico, o paciente vai precisar tomar uma dose intermediária ou até um pouco mais alta de corticoide, mas com o intuito, objetivando sempre a diminuição da dose e, junto com a diminuição da dose do corticoide, vem a introdução de tratamentos mais específicos, que a gente chama de imunossupressores, ou também temos hoje já a terapia imunobiológica, que pode ajudar esse paciente a atingir bom controle ou remissão de doença e retirar daí do corticoide ou até doses mais baixas, né? Então, não, o corticoide não é a única droga a ser instituída no tratamento. Ele é importante, principalmente nos períodos de atividade da doença, mas a gente sempre tem que ter lá na frente que quanto menos tempo e numa menor dose o corticoide deve ser instituído. Olha só, é muito importante o acompanhamento por conta disso, né? Para o seu médico conseguir avaliar as mudanças das medicações, para que você consiga, mesmo com a doença, ter mais qualidade de vida. Doutora, tem mais pergunta aqui chegando para a gente. Quero colocar aqui na tela a Maricele Silva. A Mari está perguntando assim: a doutora comentou sobre a fibromialgia no início do programa. Minha irmã tem essa doença e faz tratamento com reumatologista. É um fator de risco para desenvolver o lúpus? Seria, doutora? A pergunta da Mari aqui pra gente. Fibromialgia, fator de risco? Não é. A fibromialgia é uma doença crônica, é uma síndrome dolorosa crônica. Ela tem esse curso também crônico, mas ela não tem um componente inflamatório do lúpus, né? Então, o que a gente vê é que ela pode fazer parte aí
do lúpus, mas não a fibromialgia sendo um fator de risco para o desencadeamento da doença lúpica. Ok, fica aí a resposta para você, Mari. E tem mais uma pergunta, doutora, vamos lá. É da Antônia. Fui diagnosticada com lúpus devido a uma mancha negra que surgiu no meu nariz. Fui orientada a usar protetor solar fator 50 para o resto da vida. Fiz isso por alguns anos e parei e a mancha desapareceu. Hoje tenho 78 anos e não sinto mais os sintomas da doença. Pode ter sido curada? A pergunta da Antônia. Será que tem cura isso mesmo? Antônia, a gente precisa ter essa orientação de que é uma doença inflamatória que não tem cura, né? O que a gente percebe é que o paciente, e aí no caso do sexo feminino, que entra na menopausa, então, e que tem um hipoestrogenismo, né, a queda dos hormônios junto aí com o período do climatério e a menopausa, elas tendem a ter uma diminuição dos sintomas e novos surtos de atividade da doença inflamatória. Então, isso que a gente percebe. Então, curada, ela não está. Mas, provavelmente, aos 78 anos, nova doença do lúpus ela não vai ter. É claro que vale a pena sempre o segmento, porque acontecer, e a gente já viu casos no idoso de atividade renal, de sistema nervoso central, mas não é o mais comum da nossa prática. Então, a menopausa, ela tende a ter um efeito protetor aí de atividade de doença. Por isso que a gente percebe as piores décadas aí do diagnóstico da doença sistêmica. Olha só, quanta informação importante, né? A doutora trouxe aqui pra gente, para falar sobre o lúpus. E, doutora, tenho aqui a sua rede social, @DRA Débora Tobaldini. Doutora, tem muita gente aqui mandando pergunta ainda. Eles podem mandar lá no seu Instagram também, uma caixinha, para você ajudar esse pessoal de casa? Com certeza. Pode? Com então certeza, tá bom. A gente fica à disposição. Doutora, olha, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e espero você aqui numa próxima também, viu? Tenho certeza que a Teru também vai querer você por aqui. Até uma próxima. Tá ótimo, eu agradeço a participação e estou à disposição. Até. Até, muito obrigada. E olha só, no próximo bloco tem Acerte o Passo com a Tânia Santos, então você tem aí alguns minutinhos para afastar o seu sofá, colocar um tênis, já se preparar para a aula de hoje. E ainda tem migas de couve, essa receita que eu tenho certeza que você vai gostar e vai se surpreender com o sabor. Vídeo de Saúde volta daqui a pouco, pessoal.